1948, os judeus de Israel foram forçados a lutar pela sobrevivência quando o país recém-nascido foi invadido por seus vizinhos árabes logo após declarar independência. Alerta de spoiler. Os judeus venceram e a existência de Israel foi assegurada por enquanto. Mas como resultado da guerra, 700 mil palestinos foram repentinamente deixados sem casa. Os descendentes lembram disso como a Nakba, ou catástrofe. A narrativa palestina predominante da Nakba é que os judeus, que não tinham direito à terra árabe na Palestina para começar, expulsaram os árabes palestinos usando força em um ato deliberado de limpeza étnica. Qual é a verdadeira história? Acredito que grande parte da confusão é que os judeus, após o Holocausto, decidiram ir para a Palestina e expulsar os outros habitantes de lá. Isso não ocorria antes de 1948. Havia famílias como a minha que não podiam ir para os Estados Unidos, que não podiam ir para outros lugares onde outros refugiados da Europa haviam ido. E para onde eles foram, o único lugar que era seguro para eles era o mandato da Palestina. Foi lá que os judeus estiveram vivendo. Embora o sonho sionista de longa data tenha sido impulsionado pela perseguição judaica, no final do século XIX para os judeus de Israel, em 1948, sua luta era inseparável da sombra do Holocausto, que terminou apenas 3 anos antes. Em 1947, as Nações Unidas apresentaram o plano de partição para a Palestina. Esta foi uma solução para dividir a Palestina sob domínio britânico em 2 estados após a retirada das tropas do Reino Unido. A partição não era ideal para nenhum povo, pois ambos os estados ficaram com vulnerabilidades, territórios separados, e Jerusalém, sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos, seria uma zona internacional por 10 anos. Por outro lado, a conexão histórica do povo judeu com grande parte da terra seria preservada, e o crescente nacionalismo entre os árabes palestinos seria validado com um Estado árabe palestino. Os sionistas revisionistas, liderados por Menachem Begin, se opunham ferozmente a um plano que, segundo eles, diminuía a reivindicação judaica bíblica sobre toda a terra. Os sionistas trabalhistas, liderados por David Ben-Gurion e Chaim Weizmann, aceitaram o plano de partição, vendo uma chance de garantir uma fração do grande sonho sionista. A liderança árabe estava revoltada. Após 2 guerras mundiais, a geopolítica estava sendo remodelada pela rápida descolonização do Oriente Médio, África e Ásia. Líderes árabes nacionalistas rejeitaram o plano, alegando que a comunidade internacional não podia distribuir terras que os árabes consideravam legitimamente suas. Os árabes iniciaram novos ataques terroristas contra os judeus, visando enfraquecer a perspectiva de estabilidade do plano de partição. O pan-arabismo atingiu um ponto crítico, e o chefe da Liga Árabe, uma coalizão de estados árabes vizinhos, alertou que a partição levaria a uma guerra de aniquilação. Muitos aqui desconhecem as histórias dos Mizrahim por não terem sido expostos a elas da mesma forma. Minha família, o lado da minha mãe da família eu acho que era antes, é israelense. E eu tenho família que foi etnicamente limpa do Iêmen e do Iraque e da Espanha também mais cedo. E eles saíram e foram para Israel. Após a chegada da minha família, muitas outras vieram, especialmente grandes populações marroquina e síria em Israel. Até mesmo diante dessas ameaças, em 14 de maio de 1948, o governo provisório de Israel declarou um Estado judeu independente, em conformidade com o plano de partição da Organização das Nações Unidas. Na manhã seguinte, 7 exércitos vizinhos invadiram o recém-nascido Israel. A notável reviravolta dos acontecimentos ainda é comentada hoje. Os judeus repeliram com sucesso o ataque das garras da iminente destruição. Mas as repercussões da invasão em ambos os lados foram devastadoras. O caos da guerra, juntamente com a luta para manter os civis seguros, resultou em cerca de 700 mil refugiados árabes. Há um debate acadêmico sobre os fatos ocorridos. Há argumentos de que os refugiados árabes partiram por medo intenso de lutar, enquanto outros afirmam que foram ordens de líderes árabes para dar lugar a operações militares estratégicas. É claro que os israelenses foram diretamente responsáveis pela expulsão de dezenas de milhares de árabes. Foi uma decisão de guerra para impedir que os exércitos árabes ganhassem base em áreas onde locais serviram de apoio para ataques às comunidades judaicas
desde o anúncio do plano de partição 6 meses antes. Várias cidades e vilas foram evacuadas, mas mais notavelmente entre 50.000 a 60.000 residentes árabes de Lida e Ramleh, 2 cidades ao sul do centro populacional de Israel, em Tel Aviv, foram transportados de ônibus ou caminharam em direção às linhas de frente da Legião Árabe. Em quase todos os países árabes vizinhos, multidões de civis atacaram violentamente as comunidades judaicas locais do Oriente Médio, algumas das quais viviam lá há milhares de anos. 850.000 judeus foram forçados a sair ou realocados, e Israel absorveu quase 700.000 deles. E essas famílias caminharam a pé. Minha família foi caminhando até Jerusalém. Não podíamos ir a pé ou nadar pelo oceano até a América. Não havia lugar para nós irmos. E, infelizmente, acho que o fato é, se Israel não existisse, e se no futuro seus antisionistas tivessem sucesso e Israel não existisse, não haveria lugar para muitos judeus irem. Não havia lugar para muitos de nós irmos. Israel, cuja população total dobrou após a guerra, recusou-se a permitir o retorno dos 700.000 árabes, seja por razões demográficas ou porque muitos apoiaram os exércitos árabes invasores. Agravando a tragédia, os árabes palestinos foram impedidos de serem absorvidos pelos estados árabes vizinhos que agora os acolhiam, tornando-se refugiados forçados, um status legal ainda em vigor para seus descendentes hoje. Os líderes israelenses acreditavam que, se esses árabes fossem autorizados a retornar, Israel não seria capaz de ser um Estado judeu e democrático, e poderia ter uma população hostil dentro de suas fronteiras. Os 150.000 árabes que ficaram agora compõem 20% da população israelense. Para os árabes palestinos, o status de refugiado, a incapacidade de retornar às suas casas e a rejeição por suas nações árabes anfitriãs alimentaram a amargura em relação ao novo Estado judeu. No nosso próximo episódio, veremos como a situação árabe se transformou em um ódio geracional 20 anos depois, quando Israel foi novamente ameaçado de aniquilação pelos Estados Árabes.